Olá, vamos começar então a nossa primeira aula, construção e análise de indicadores. Essa aula será composta de 4 partes. Vamos fazer uma introdução, falando um pouco da natureza dos dados que serão úteis para a construção de indicadores. Depois vamos tratar um pouco da classificação de indicadores, as propriedades de indicadores e a construção de indicadores, os principais métodos para a construção de indicadores. Bom, primeiro, então, nessa introdução, nós vamos diferenciar o que são dados, o que são estatísticas, o que são indicadores e o que são índices. Essa pirâmide ele mostra que a base da informação é o conjunto de dados primários. Então, quando nós falamos em indicadores, o nosso objetivo é buscar, através do auxílio da matemática, a leitura da realidade. Os indicadores, eles vão nos apresentar certos aspectos de fenômenos que nós estamos avaliando. Os indicadores, eles não são exaustivos, não são perfeitos, eles podem nos ajudar, mas uma análise complementar é necessária para que a gente compreenda os fenômenos que nós estamos tratando. De qualquer forma, se nós vamos utilizar dados para a construção dessas informações, nós precisamos compreender então a qualidade desses dados. Veja que os dados primários são dados que nós buscamos no campo. Esses dados são dados brutos, se nós mesmos buscarmos esses dados, ou, eventualmente, nós buscamos no sistema de informação nacional, que é bastante rico. Nós temos o IBGE, os diversos ministérios também geram informações, as secretarias estaduais geram informações, prefeituras, órgãos, e então nós temos à disposição dados, e esses são dados primários. Esses dados eles não são necessariamente organizados, só os dados não nos dão informação se nós não trabalharmos esses dados. O primeiro passo para trabalhar esses dados é a construção de algumas estatísticas. A média é bastante útil, mas proporções. Então, nós vamos entender esse conjunto de dados através de estatísticas. Falei da média, falei de proporção, mas temos algumas medidas de variabilidade, como desvio padrão, a variância, que são importantes para que nós compreendamos bem alguma inicial informação que os dados nos dão. Se nós dirigimos essas estatísticas como medidas de um certo fenômeno, essas medidas elas são chamadas de indicadores. Então, os indicadores são estatísticas, mas direcionadas para responder a questões bem pontuais. Por exemplo, taxa de mortalidade infantil. Esse é um indicador. Então, ele é mais do que uma estatística. A taxa, nós temos lá o número de óbitos de crianças no primeiro ano em 1.000 habitantes. Pode ser compreendido como uma estatística, mas ele dá mais informação, porque ele busca já responder uma questão social que é muito mais abrangente que simplesmente a contagem de óbitos, né? Porque o indicador ele vai revelar uma série de circunstâncias que envolvem a sua produção. E depois, num ponto mais alto, nós temos os índices, que são indicadores combinados. Então, quando nós temos, por exemplo, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele é uma composição de 3 observações, como nós veremos com cuidado mais tarde nesse curso. Mas nós temos a longevidade, nós temos a renda, ou a riqueza, e nós temos o terceiro componente de IDH, que é a educação.
Então, veja, nós temos aspectos diferentes, educação, renda e longevidade, que englobam uma gama, então, de circunstâncias que possibilita, então, que a gente tenha um índice que fala muito mais do que um simples indicador. Na verdade, esse índice também ele não é completo. Muitas vezes nós trabalhamos com 2, 3 índices para entender uma realidade, ou um índice com alguns indicadores que não estão fazendo a composição desse índice. Essa é a base. A nossa tarefa, quando trabalhamos com indicadores, quando trabalhamos com estatística, é usar a matemática com calma, com prudência, para buscar informação, compreendermos essa realidade que nós estamos estudando através de informação numérica, né, e a partir daí, então, estabelecer um conhecimento, e desse conhecimento o estabelecimento de políticas públicas para o caso que nós estamos tratando. Os indicadores eles podem ser classificados como indicadores temáticos. Então nós vamos ver na sequência quais são os principais temas que nós trabalhamos quando trabalhamos com indicadores para políticas públicas. Um indicador ele pode ser objetivo ou subjetivo, ele pode ser descritivo ou normativo, ele pode ser simples ou composto, e ele pode ser um indicador de insumo, de processo ou de produto. Então, os indicadores temáticos, nós temos indicadores demográficos. Então, por exemplo, esperança de vida ao nascer. Esse é uma estimativa, essa esperança de vida ao nascer, um indicador muito importante. Haja vista, por exemplo, que hoje nós discutimos a questão previdenciária muito em razão de que a expectativa de vida ao nascer do brasileiro está crescendo, a população está envelhecendo. Então, os indicadores demográficos nos ajudam a compreender a realidade que nós vivemos. Número de habitantes por metro quadrado. Um outro indicador bastante importante. Nós vamos estudar na segunda aula a concentração de pessoas nos centros urbanos, e principalmente nas grandes metrópoles, grandes centros urbanos, regiões metropolitanas, e esse fato de termos uma ocupação desordenada do território, né, gera uma série de problemas de moradia, de transporte e problemas de segurança, bastante acentuados, em especial quando a economia tem características como a nossa economia atual, com um desemprego bastante grande. Então, esse indicador, número de habitantes por metro quadrado, será um indicador importante para nós compreendermos a realidade da segurança e da violência do nosso país. Indicadores econômicos. PIB per capita. PIB, Produto Interno Bruto, é a soma, então, de tudo que o país produz em termos de produtos, em termos de serviços. Isso é o que caracteriza a riqueza de um país. O PIB per capita é uma média. Nós temos o quanto é a produção brasileira e dividimos pelo número de habitantes. Temos o PIB per capita. Ele é uma média, só que sozinha, essa média, ela não responde à qualidade de vida da população. O PIB brasileiro é bastante grande, é o 7º, 8º. O nosso PIB per capita, não somos dos primeiros, mas ele também é bastante alto, como nós vamos estudar um pouquinho depois. No entanto, a distribuição de renda, ela não alcança a grande maioria da população. E quem vai falar sobre isso é o índice de Gini, que nós também vamos estudar. Então, esses indicadores econômicos, eles se complementam para que a gente compreenda uma realidade. Na saúde, taxa de mortalidade infantil é uma taxa mundialmente aceita para verificação da qualidade de vida da população. E temos aqui taxa de incidência de dengue, que para nós, e não só a dengue, mas as outras doenças que o vetor da dengue traz, que
também são importantes de discussão no nosso país. Indicadores temáticos, ambiente, taxa de desmatamento anual. Essa é uma discussão importante. Nós temos, o Brasil tem uma mata bastante importante, temos biomas, diferentes biomas ainda com certo nível de preservação, a Amazônia muito preservada, o Cerrado menos um pouco, mas o Pantanal temos, enfim, uma série de biomas, e essa questão do desmatamento, aliada à discussão do aquecimento global, ela é fundamental. Emissão de gases de efeito estufa por tamanho de frota de automóveis. Os gases de efeito estufa é que provocam o aquecimento global. Então precisamos verificar qual é a contribuição da nossa frota na emissão de gases de efeito estufa. Precisamos encontrar formas alternativas de transporte, que não seja só o automóvel e individual. Depois, educação, taxa de analfabetismo e escolaridade média. Esse é um problema grande que o país enfrenta, de superar os níveis de educação nossos, que ainda são muito precários quando comparados com as outras nações do mundo. Com relação à segurança, eu escolhi duas: taxa de óbitos causados por arma de fogo e taxa de pessoas privadas de liberdade. Esses dois assuntos, naturalmente, nos interessam. O primeiro, bastante importante, na discussão que estamos atravessando hoje sobre porte e posse de armas, e a questão do aumento da população carcerária. Trabalho, taxa de desemprego, também pode estar relacionado com o aumento da violência, quando nós temos um desemprego muito grande, e rendimento médio do trabalho. Quanto que a grande maioria da população, quanto que ela recebe pelo seu esforço laboral. Infraestrutura, proporção de domicílios adequados. Então aqui nós temos, com a taxa de ocupação desordenada da população, fundos de vales, beira de rio, áreas de proteção permanente, ocupadas com moradias precárias, que intempéries um pouco mais inconstantes, causam problemas sérios para a população. E taxa de acesso à rede de água tratada. Isso com relação à infraestrutura. Bom, então, quando nós falamos em indicadores temáticos, nós podemos classificar segundo esses assuntos. Eu separei alguns dos mais importantes, mas podemos continuar com uma série de outras classificações. Com relação ao fato de ser objetivo ou subjetivo, o indicador objetivo, então, no geral, é quantitativo. Estaria produto interno bruto per capita, é a média de que cada cidadão recebe ou contribui, não recebe, mas que tem da riqueza nacional. E um indicador subjetivo é, por exemplo, a avaliação do desempenho do governante, se é péssimo, muito bom, ruim, regular e assim por diante. O indicador ele pode ser descritivo ou normativo. Vejo que a taxa de mortalidade infantil, ele descreve uma característica da sociedade. E normativo, nós temos ali a proporção de pessoas em extrema pobreza. Então, o que normatizar? O que é extrema pobreza? Existe uma definição internacional, mas que alguns países adaptam essa definição através das suas normas, da sua legislação. Nós vamos voltar a esse assunto, mas isso aqui, por enquanto, para nós definirmos diferentes indicadores: descritivo ou normativo. Depois, indicadores simples ou composto. Eu peguei o PIB, é um indicador de uma dimensão, produto interno bruto, a riqueza produzida por um país, ou a riqueza produzida por um estado, um município. Nós podemos calcular o PIB. Já o PIB per capita, ele é um indicador sintético, ele é composto, ele tem mais de uma dimensão. Ele tem o PIB e tem a população envolvida. Por isso, em duas dimensões, é o PIB per capita. Depois, indicadores insumo, processo e produto.
O insumo, ele representa recursos disponíveis, por exemplo, número de leitos hospitalares por habitante. Então, esse é o insumo, a entrada. Processo, qual é o esforço operacional para a alocação de recursos, por exemplo, na educação ambiental. Então, esse é um processo, a educação é um processo, e o produto é o resultado. Então, o IDH, por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano, então ele é resultado da observação da longevidade, da educação e da riqueza. Aqui temos algumas propriedades e indicadores. O nome vai dizer o que cada uma dessas propriedades oferece. O material pode ser depois lido com cuidado, mas relevância, claro, o indicador tem que ser relevante, tem que ser importante. O grau de proximidade, quanto que ele consegue falar do fenômeno que ele está medindo. Confiabilidade, aí isso tem muito a ver com a origem dos dados. O indicador tem que ser confiável, para que ele possa ser usado e que possa, então, ter força para mudanças de políticas públicas, por exemplo. Cobertura espacial tem que estar muito bem definido sobre que território nós estamos falando. A sensibilidade, então, pequenas mudanças do fenômeno, o indicador tem que ter capacidade, tem que ter sensibilidade de observar, de medir pequenas mudanças. Especificidade, então ele tem que medir aquilo que ele se propõe, bem especificamente. Inteligibilidade, ele precisa dizer claramente, as pessoas precisam compreender o que o indicador mede. Comunicabilidade, fácil, então, de comunicação. É interessante que ele seja periódico e tenha uma periodicidade para acompanhamento das séries históricas. Desagregabilidade, eu posso desagregar o indicador, por exemplo, eu posso fazer o IDH por município, então eu vou desagregar do estado por município. Posso medir IDH masculino e feminino? Veja que interessante. Posso. Então nós temos como, claro, as mulheres, nós vamos ver na segunda aula, as mulheres vivem mais do que os homens. Então o IDH das mulheres, do ponto de vista da longevidade, é maior do que dos homens. Na questão educacional, cada vez mais as mulheres avançam mais, tanto em alfabetização quanto em período de escolaridade. Bom, e historicidade, ele está colocado num contexto histórico e que ele consiga ajudar a compreender o contexto histórico em que ele está sendo medido. Então são essas algumas propriedades. E aqui na construção de indicadores, nós temos vários tipos de indicadores. Então aqui é interessante observar que os indicadores eles não têm todos a mesma característica, eles têm características diferentes. Veja, a média. Então, por exemplo, média salarial dos agentes penitenciários. Quanto que os agentes penitenciários ganham em média. Veja que a média ela é muito sensível a valores extremos. Se nós temos uma variação muito grande nesses salários, a média não vai dizer exatamente qual é a situação do conjunto dos agentes penitenciários, mas é uma informação. Ela é mais útil quando nós temos dados mais homogêneos. Razão. A razão é quando nós temos duas populações ou duas amostras diferentes. Por exemplo, razão ou índice de masculinidade. Índice de masculinidade é o número de homens sobre o número de mulheres. Então, nós temos, fora os 2 primeiros anos de vida, essa é uma característica da nossa sociedade, o índice de masculinidade brasileiro, nos 2 primeiros anos, é maior do que 100. Ou seja, nascem mais homens do que mulheres. Então, se dividirmos o número de homens por número de mulheres, multiplicarmos por 100, isso vai dar mais do que 100. Quando há alteração, quando as mulheres passam à frente dos homens, já a partir do 3º ano, é uma característica do nosso país, e outros países também acompanham. Então, as mulheres elas começam a ser maioria na sociedade. E aí o índice de masculinidade é menor do que 100. E assim vai. E na medida em que avançam os anos,
e essa diferença a favor das mulheres cresce, conforme nós veremos com relação à expectativa de vida masculina e feminina. Bom, por que isso? Por que nascem mais homens do que mulheres? A ciência não sabe explicar. Isso ocorre no mundo todo. Só que nos 2 primeiros anos de vida, então a mortalidade infantil que é medida no primeiro ano de vida é maior para homens do que para mulheres. Já no segundo, quando vai para o 3º ano, a mortalidade na infância, que vai até os 5 anos, mas já atinge mais os homens. E a partir dos 5 anos, então, até o resto da vida, o índice de masculinidade é menor do que 100. Veja que é diferente da proporção, que é a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Quando nós falamos em proporção, o numerador e o denominador são do mesmo grupo. Nós pegamos do grupo todo, uma parte do grupo, dividimos essa parte do grupo sobre o total. E isso é proporção, é diferente de razão. Embora os dois sejam quocientes, sejam razões, eles mostram coisas diferentes. A proporção mostra o quanto que uma parte representa do todo. Enquanto na razão nós temos 2 populações diferentes. São indicadores. Taxa. A taxa, ela pode ser, no geral, ela é uma proporção, só que ela não se dá na base 100. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo, é o número de óbitos de crianças até 1 ano, dividido pelo total de nascidos vivos, vezes 1000. Então não posso falar em proporção, é uma taxa. Quando nós usamos outras taxas, trabalhamos com 1000, 10.000, 100.000, né, conforme nós vamos ver vários exemplos. Então a taxa ela é uma espécie de proporção, só que não é a proporção quando nós falamos em 100, percentagem de 100. Né, que não, estamos falando de taxa, pode ser em 1000, 10.000, 100.000, né, conforme for a necessidade de compreensão do fenômeno. E aqui, dois indicadores que a gente precisa diferenciar bem, que é a incidência e prevalência. Quando nós falamos assim, incidência de AIDS na população carcerária, quando se fala em incidência, nós estamos falando em casos novos. Muitas vezes o conhecimento comum confunde incidência com prevalência. A prevalência é o número de casos sobre a população total. A incidência são casos novos. Então, cuidado, né, para não confundir esses 2 conceitos, e são indicadores. E, finalmente, indicadores entre 0 e 1, como, por exemplo, o IDH. A ideia aqui é uma razão, veja ali, x menos x mínimo, dividido por x máximo menos x mínimo. O x é o valor presente. O x mínimo é o menor valor que você supõe que aconteça. Então, vamos pensar em longevidade. Quanto que é um país ou uma região mais pobre, né? Qual é a idade em média, né? Porque a esperança de vida é média. Quanto que se espera que esse grupo viva? 20 anos? É pouco, tá? Mas então tá bom, então eu posso pegar esse valor mínimo. Não, o mínimo. Menor que isso não vai existir uma população que em média viva menos do que 20 anos, embora nós tenhamos países que não estão muito acima disso. X é o valor presente. Então, se nós pegarmos num outro país, um país qualquer, uma região qualquer, colocarmos ali qual é a idade média, ou qual é a esperança de vida ao nascer, menos o mínimo. E dividimos pelo máximo. Então, qual é a expectativa máxima de vida? Nós, no Brasil, nós estamos com cerca de 74 anos como esperança de vida global. Qual é no mundo? Quem tem mais esperança de vida? O Japão. Quanto que tem o Japão? 82, 83 anos? Então, eu vou pegar o máximo um pouquinho maior que isso. Vou pegar o máximo 85. Então, veja, se o valor x máximo for 85 e o mínimo for igual a 20, essa diferença vai dar 65 e é constante. E em cima eu vou ter o valor presente do lugar que eu estou avaliando menos os 20.
Se x for igual a x máximo, vai ficar x máximo menos x mínimo menos x mínimo igual a 1. Então, esse indicador, esse índice de longevidade, ele é no máximo 1 quando eu estou trabalhando com aquele grupo que tem o valor máximo. Se o valor de x for igual ao x mínimo, vai dar x mínimo menos x mínimo, dá 0. Então, esse indicador ele varia de 0 até 1. 0 quando eu estou com o valor mínimo e 1 quando eu estou com o valor máximo. Essa forma de trabalhar com indicadores, ela serve para várias situações. Se um gestor tem vontade de medir algum fenômeno, ele pode aplicar essa expressão, essa forma de trabalhar, veja que é bem simples, para responder às necessidades suas da sua gestão, certo? Nós vamos trabalhar o IDH na próxima aula, nós vamos mexer um pouquinho melhor, né, com essa forma de trabalhar. Então essa foi a primeira abordagem de indicadores. Espero que vocês tenham compreendido a importância dos indicadores como fonte de informação organizada. Pegamos os dados, transformamos em estatística, indicadores e índices para fazer uma leitura da realidade.